E aí, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ao vídeo aqui com as respostas do nosso segundo simuladão. Então, assim pessoal, como prometido, esse vídeo aqui eu vou trazer as questões comentadas para vocês, mas só antes, rapidinho, antes da gente começar, né, eu tenho um anúncio muito importante para dar para vocês, tá? Pelo menos é, assim, muito importante para mim, porque eu fiquei trabalhando nos últimos 9 meses em um livro com 101 questões comentadas de concurso público de odontologia, tá? Então, basicamente, a minha rotina era ir para o trabalho, no posto de saúde, chegar em casa, escrever esse livro, produzir conteúdo e tudo mais. Então, foi um período bastante trabalhoso, mas que hoje chegou, né, o dia de lançar esse livro. Então, assim, são questões de dentística, periodontia, endodontia, que na minha opinião são as disciplinas mais cobradas aí nas provas de concurso público de odonto, né? E para quem está participando aqui desse simulado, eu estou deixando agora na tela um cupom com 50% de desconto no preço do livro. Então o preço é R$ 11,90 e ele fica por R$ 5,95. E assim, eu tentei sempre meio que elaborar esse material de uma maneira que as questões não se repetissem, para que você tenha um guia nas mãos, né, para quando tu estiver estudando aí para uma prova de processo seletivo ou concurso público de odontologia, tá? Mas então, para fazer o download do livro, é só clicar aí no link que eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo aqui, tá? Mas então agora vamos aí para a nossa primeira questão, né, como a gente viu já no vídeo anterior, ela fala sobre o índice CPOD. Essa primeira questão aqui, pessoal, ela é realmente um pouco decoreba, mas não se engane. Os valores do índice CPOD aos 12 anos, eles são cobrados sim com certa frequência nas provas de concurso público de odontologia. E a idade de 12 anos, ela é utilizada como referência pela OMS, porque nesse período a pessoa já tem a dentição permanente praticamente toda formada, tá? Então agora eu estou deixando na tela uma imagem com os índices CPODs aí, né, que a OMS considera como baixo, muito alto e tudo mais. E você pode ver a partir dessa tabela, né, que a letra C da nossa questão é a resposta correta, é a alternativa para a gente assinalar. Mas só antes de terminar aqui, né, a resposta dessa primeira questão, eu queria ler um trecho do artigo que eu achei bastante importante trazer para cá, para complementar a minha resposta, né? Então, esse artigo, ele fala: valores elevados do índice CPOD indicam más condições de saúde bucal da população, frequentemente associadas a condições socioeconômicas desfavoráveis, a dificuldade de acesso aos serviços e hábitos deletérios, como o alto consumo de açúcares. E o índice CPOD elevado, ele também pode indicar limitado acesso ao flúor. Tá? Então até nessa questão do flúor, quando eu estava na faculdade, né, às vezes a gente ia fazer aquelas ações de prevenção e tudo mais, em algumas escolas, a gente vê que escolas e micro-áreas que não tinham acesso ao flúor, realmente essas crianças tinham um nível, tinham uma maior prevalência de cárie, né? E assim, era bem curioso tu observar isso na prática, né? É bem diferente do que tu, tipo assim, ler isso num livro. Tá? Mas, então, resposta aqui para a nossa primeira questão, letra C. Vamos agora para a segunda questão aí do nosso simuladão. Então, esse tipo de questão, pessoal, que fala sobre técnicas radiográficas alternativas, cai direto, tá, nas provas de concurso. Mesmo que a gente não utilize essas técnicas com certa frequência, tá, isso aí tu não pode ir para uma prova de concurso sem saber a diferença entre essas técnicas radiográficas que eu vou mencionar e que eu vou te mostrar agora nesse vídeo, tá? Mas então a nossa questão ali, ela fala sobre a técnica radiográfica de Lemaster, tá? Então o que consiste nesta técnica? Quando a gente vai tentar radiografar ali os molares superiores, às vezes o processo zigomático da maxila, na radiografia que a gente tirou, fica na frente do ápice desses molares superiores. E daí a gente não consegue observar o dente todo. Isso pode prejudicar a tua exodontia, pode prejudicar a tua endodontia, porque tu não consegue observar ali a raiz, como é que ela está, tu não consegue fazer uma boa odontometria. E daí a técnica de Lemaster estaria indicada para resolver essa sobreposição. Tá? Então nessa técnica, como está aparecendo agora na tela para você, a gente prende um rolete de algodão no filme periapical. Isso muda a relação entre as estruturas que estão sendo
radiografadas, tá? Então a técnica de LeMaster, ela permite a visualização completa de molares superiores sem a sobreposição do processo zigomático da maxila sobre o ápice desses dentes ali na imagem radiográfica. Mas além dessa técnica de LeMaster, a gente também tem uma outra técnica que cai com certa frequência nas provas de concurso, que é a técnica de Parma. Em alguns casos, quando a gente vai tirar uma radiografia periapical de um terceiro molar, de um siso inferior que está horizontalizado, a gente não consegue radiografar esse siso tipo de jeito nenhum, né? A radiografia periapical ali não é suficiente para pegar todo o dente. Inclusive agora eu já estou deixando até uma imagem aí da técnica de Parma na tela para você. E daí nessa técnica a gente simplesmente inclina um pouquinho o filme radiográfico ali, né? Para a gente conseguir observar a totalidade do terceiro molar. É uma técnica bem simples e é uma técnica que pode ser aí bastante útil. Eu já vi alguns dentistas falarem para mim, né, que nunca ouviram falar dessa técnica, mas que às vezes fazem isso no consultório, né? Então isso aí também é algo bastante curioso. E uma outra técnica que tu deve conhecer também antes de ir para qualquer prova de concurso é a técnica de Miller-Winter, que ela é utilizada para a localização de corpos estranhos, processos patológicos e também de dentes inclusos em mandíbula. E essa técnica ela é bastante interessante porque ela faz uso de duas radiografias. Uma radiografia oclusal e outra radiografia periapical. Então na técnica de Miller-Winter, que está aparecendo agora na tela para você, é feita duas incidências. E quando a gente não conseguir utilizar a técnica de Miller-Winter por alguma razão, para a localização de um siso incluso, por exemplo, a gente pode estar utilizando aí a técnica de Donovan, que utiliza um filme radiográfico periapical, né, apoiado no ramo da mandíbula. Mas enfim, como eu mencionei no início da resposta dessa questão aqui, a técnica de LeMaster ela é utilizada para que a gente consiga visualizar os molares superiores na sua totalidade e a gente não tenha aquela sobreposição, né, sobre o ápice desses dentes. E por isso a letra D é a nossa resposta correta e nenhuma das alternativas ali mencionadas é referente a uma indicação dessa técnica radiográfica, tá? Mas agora vamos para a terceira questão do nosso simulado. Essa questão aqui, pessoal, já no enunciado dela, ela já passa algo bastante importante, bastante cobrado nas provas de concurso público de odontologia, tá? Então, a dose provavelmente tóxica associada à toxicidade aguda por flúor é aquela maior do que 5 mg de flúor por quilo do paciente. E algo muito importante para te ter em mente é que a toxicidade aguda, ela geralmente está associada aos produtos que o dentista utiliza no consultório. Porque esse tipo de toxicidade, ela ocorre a partir de uma ingestão de grandes quantidades de flúor em um período curto de tempo, tá? E os sintomas iniciais aí são náuseas, vômitos, dor abdominal, mas isso pode evoluir para coisas mais graves aí, né, como dor de cabeça, arritmia cardíaca, convulsões e até parada cardiorrespiratória. Nos casos mais graves, o paciente pode até vir a óbito por causa desse tipo de toxicidade por flúor, né? Então o flúor parece algo inofensivo ali, que a gente pode usar a rodo, mas a coisa não funciona bem assim, tá? Mas já em relação à toxicidade crônica, ela está mais associada daí a produtos que o paciente usa em casa, porque ela ocorre a partir da ingestão de quantidades moderadas de flúor em períodos maiores de tempo, né? Então os valores aí para a toxicidade crônica do flúor, agora o meu vizinho está fazendo um pouquinho de barulho aqui no corredor, né? Mas a toxicidade crônica por flúor, ela é caracterizada quando o paciente ele ingere mais do que 0,07 miligramas de flúor por quilo ao dia, tá? Então esse 0,07 também é questionado aí nas provas de concurso público de odonto com certa frequência, e a toxicidade crônica por flúor, ela se manifesta na forma da fluorose dental, que é uma condição aí, né, que tu com certeza conhece bem. Mas, então, a resposta aqui para essa questão vai ser a letra C. O flúor gel e o verniz fluoretado são produtos aí muito utilizados pelos dentistas e que têm uma grande concentração de flúor e que podem causar, né, esse tipo de toxicidade aguda. Mas então agora vamos para a penúltima questão aí do nosso simuladão.
O tratamento restaurador traumático, pessoal, é um procedimento que faz uso do ionômero de vidro para restaurar os dentes, tá? Então, assim, essa técnica é muito cobrada nas provas de concurso público de odonto, e eu mencionei o ionômero de vidro aqui porque esse material, tipo, tu tem que conhecer as indicações, composição, propriedades e classificação, tá, do ionômero de vidro para qualquer prova, porque ele é um dos materiais mais cobrados nas provas de concurso. E, na minha opinião, isso ocorre porque ele é muito utilizado na atenção básica, tá? Mas o tratamento restaurador traumático foi uma técnica que surgiu mais ou menos na década de 80, aí, né? Foi um dentista holandês que criou ela, com o objetivo de levar a odontologia até comunidades mais carentes. E o tratamento restaurador traumático, né, para o dentista realizar ele vai precisar somente de uma cureta ali, né, para fazer uma remoção seletiva da cárie. Então a gente remove a dentina infectada, que é aquela dentina mais amolecida, que não pode ser remineralizada, a gente deixa a dentina afetada no fundo da cavidade. Dentina afetada é uma dentina que ainda tem ali bactérias da cárie, mas que ela é passível de reparo, é passível de remineralização. E depois que a gente faz essa remoção seletiva da cárie, a gente fecha o dente com cimento de ionômero de vidro, tá? Que ele é muito utilizado aí por causa da sua capacidade de liberar flúor. Mas no tratamento restaurador traumático, pessoal, a gente não faz uso nem de anestesia e nem de alta ou baixa rotação. Tá? Então, tipo, a gente vai ali atender o pessoal mais carente e tudo mais, às vezes com pouco acesso ao dentista, a gente não vai ter aquela estrutura incrível tudo mais, a gente não tem cadeira odontológica, esse tipo de coisa. Tá? Mas a resposta aqui para a nossa penúltima questão vai ser a letra D. Então, o tratamento restaurador traumático ele não requer o uso prolongado de anestesia, como eu acabei de falar. Mas agora vamos aí, né, para a última questão do nosso simulador. Então, quem me acompanha lá no Instagram sabe que esses dias eu trouxe um resumão sobre os odontomas lá nos stories, tá? E assim, eu sei que parece que tudo que eu falo sobre aqui nesse simulado, eu digo que cai muito nas provas e tudo mais, só que eu realmente busquei trazer temas comuns, tá? Nas provas de concurso público de odonto. E os odontomas é mais um desses temas, porque os odontomas eles são os tumores odontogênicos mais comuns dos maxilares, tá? E eles são formados aí por um conjunto de tecidos dentais. Então os odontomas são um emaranhado de esmalte, dentina, polpa e cemento. Eles podem ser de dois tipos, o tipo composto, que é a resposta inclusive para a nossa questão, e o tipo complexo. O tipo composto ele se forma a partir da união de vários dentículos, né? E esses dentículos se unem e formam daí a lesão do odontoma composto. E radiograficamente a gente consegue observar esses dentículos, né, que tem uma densidade aí semelhante à do dente, e em volta desses dentículos a gente tem um halo radiolúcido. Já o odontoma complexo, pessoal, daí ele vai ser uma lesão realmente mais mineralizada, né? Em radiografia a gente consegue ver ela como uma lesão mais uniforme, assim, é uma lesão bastante radiopaca, como está aparecendo na tela agora para você. Tá? E em volta dessa lesão daí a gente também tem o halo radiolúcido. E algo para você ter em mente é que os odontomas eles podem acontecer em qualquer parte, qualquer região dos maxilares, só que o odontoma composto ele é mais comum na região anterior de maxila. O odontoma complexo ele é mais comum na região de molares, né? Tanto de mandíbula quanto de maxila. E é bastante comum, tá, a gente até observar em radiografia, só voltando aqui para o exame radiográfico, né, esses odontomas impedindo a erupção de um dente. Então, em muitos casos, por os odontomas eles não apresentarem sintomas e tudo mais, eles impedem a erupção de um dente, e quando o dentista ele vai radiografar para ver por que o dente não está erupcionando, ele vê que tem um odontoma associado àquele dente incluso. Isso acontece aí bastante com os caninos. Tá, pessoal? Mas então, em relação aos odontomas, acho que era mais isso que eu tinha para falar, acho que eu não esqueci de nada. Só lembrando, tá, que o tratamento envolve excisão cirúrgica e recidivas são raras. Então não cai aí naquelas questões que falam que os odontomas têm uma recidiva aí bastante prevalente, bastante grande, tá? Mas a resposta aqui para a nossa última questão, letra B. E por hoje era isso, né, pessoal? Então, assim, muito obrigado realmente de coração, tá, a todos vocês que acompanharam
até o fim, que acompanham o meu conteúdo aqui no YouTube, lá no Instagram, tá? Então é muito bom ter essa troca de ideias aqui com vocês, eu gosto bastante de fazer esse tipo de vídeo, né? E lembre-se, tá? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu estou disponível. E não se esqueça também de fazer o download do meu livro aí, né? Caso você queira apoiar o meu trabalho. Mas, então, eu te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.